As coisas estão mudando no mundo todo e o Brasil, felizmente, está sofrendo os reflexos disso. Finalmente, né? Até para os mais otimistas, creio que não esperavam que o governo Trump conseguisse causar efeitos colaterais tão significativos já no seu primeiro mês de governo, inclusive aqui dentro do Brasil. Como o Maurício colocou muito bem, a Venezuela vive um regime já há muitos anos e isso ficou ainda mais escancarado no ano passado com aquela fraude nas eleições. E isso tem colocado cada vez mais em xeque as narrativas da esquerda brasileira em relação ao seu apoio aos regimes de esquerda latino-americanos, independente do quão isso conflite com a sua narrativa interna de defesa à democracia. Creio que no mundo não temos hoje um exemplo mais claro do que a relação entre Lula e Maduro para mostrar o quanto contrasta as narrativas internas aqui no Brasil de defesa à democracia com aquilo que eles apoiam de ditaduras lá fora. E em relação ao governo Trump, eu estendo aqui em relação às decisões, não apenas em relação à Venezuela, mas as decisões, os movimentos que ele tem feito em relação ao mundo todo. Por quê? Não necessariamente que eu concorde com todas as decisões que ele toma, tem coisas que eu não concordo, mas é fato que Donald Trump tem um método próprio de negociar. Inclusive, eu não tenho aqui em mãos, mas eu comecei a ler recentemente um livro que ele escreveu lá em 1987, A Arte da Negociação, em que é incrível entender a forma de Trump negociar como empresário lá atrás e como ele aplica isso agora, essa agressividade, esse lançar, exigir o máximo de começo para depois chegar nos termos que ele deseja, como ele faz isso agora como presidente. Muita gente criticou, por exemplo, as ameaças dele de ocupar a faixa de Gaza para reconstruir, etc. A mídia mais militante, meu Deus, fez um estardalhaço em cima disso e o resultado é que independente de concordar ou não com o anúncio que ele fez, o fato é que pela primeira vez na história, desde que tomou o poder em Gaza, o Hamas sinalizou a possibilidade de estar disposto a passar o poder da faixa de Gaza para a autoridade palestina. Da mesma forma, em relação ao Canadá e ao México, todo mundo criticando as tarifas que o acordo vence agora, se não me engano, é dia 4 de março, né, para essas tarifas entrarem em vigor, mas com a pressão das tarifas de 25%, Trump conseguiu que os presidentes do Canadá e México finalmente se movimentassem para ajudar a diminuir os problemas nas fronteiras com os Estados Unidos. Da mesma forma, creio que alguma coisa esteja sendo feita em relação à guerra Rússia e Ucrânia, porque até o momento as declarações de Trump, em sua maioria, têm sido um pouco controversas para o mundo ocidental que reconhece a culpa da Rússia no início da guerra, mas eu imagino que ele tem algumas intenções por trás disso. Cheguei a ver hoje, inclusive, de um integrante do governo da Ucrânia falando sobre alguns planos que Trump pode ter por trás da sua deixada digamos assim, dar corda para Putin em relação a esse conflito, provavelmente em algum momento virá um puxão de tapete. Então, a conclusão que eu deixo com isso é que as declarações do Trump, eu diria que na maioria das vezes não significam aquilo que ele realmente tem de intenção por trás disso, e que só o tempo é capaz de mostrar os resultados. É o famoso, questione meus resultados, mas não questione os meus métodos.